Tem um episódio daquele programa do Eric Jacquin, O Pesadelo na Cozinha, que ele vai no restaurante chamado Sal e Pimenta e prova todos os pratos. Os melhores da casa, os mais vendidos, os menos vendidos, e ele odeia todos. Ele reclama de todos os pratos. E aí, beleza, todos os funcionários já estão decepcionados, já perderam as esperanças que ele vai elogiar alguma coisa do restaurante, mas aí sobrou a sobremesa, uma panna cotta. E aí, pra surpresa de todo mundo, o prato que menos prometia, justamente a sobremesa, foi o prato que o Eric Jacquin mais gostou. Pois bem, vou fazer agora uma analogia incrível. Johnny Walker é a panna cotta do Brasil. Porque depois de 8 meses, com várias lutas principais envolvendo brasileiros, nomes grandes como Charles do Bronx, Alex Poatan, Gilbert Durinho, entre outros, depois de 10 eventos principais envolvendo brasileiros e perdendo todos em sequência, aquele que a gente tinha menos esperança para quebrar a maldição, acabou se tornando justamente o nosso herói, a nossa panna cotta. Pois é, na luta principal do UFC Xangai, lutando na China contra o atleta da casa, a promessa chinesa Miyang Zhang, Johnny Walker surpreendeu, quebrou a banca e venceu o chinês em casa, salvando não só a si mesmo, a sua situação no UFC, como também quebrando essa maldição contra os brasileiros. Vamos falar sobre essa luta no vídeo de hoje, vamos fazer um resumão também das outras lutas do card principal e também sobre a triste derrota do Michel Pereira. Vamos lá. A noite do Johnny Walker começou péssima no UFC Xangai, porque ele tentou surpreender, fez aquela barba sem bigode dos daguestaneses e tentou uma queda logo no início da luta contra o chinês. Não deu certo, na verdade deu muito errado, o chinês acabou caindo por cima, conseguiu trabalhar um pouco no ground and pound, mas logo a luta voltou pra trocação e mesmo assim o chinês estava levando vantagem. Beleza que o Johnny conseguiu acertar um golpe ou outro, mas na maior parte do tempo era ele, o chinês, o Miyang Zhang, que estava levando a vantagem e acertando os melhores golpes. Então tá, início péssimo, não conseguiu tirar nada nesse primeiro round, e o segundo round estava sendo mais do mesmo. Por mais que não tivesse nada realmente efetivo acontecendo, dava pra ver que o chinês ainda estava na vantagem. Mas aí veio o golpe derradeiro, e não foi um golpe na linha de cintura e nem um chute rodado, uma joelhada voadora a lá o próprio Johnny Walker na cabeça. Foi mais embaixo, foi um chute na perna que deu início ao fim. Acontece que aqui na perna, na região próxima do joelho, existe um nervo, que agora me esqueci o nome em português, mas em inglês é perineal nerve, que se você acertar um golpe em cheio nessa região, a sua perna simplesmente desliga, causa aquele efeito de pé morto, você não consegue mexer bem a perna. Muito bem, Johnny Walker acabou acertando justamente nessa área e assim a perna do Zhang simplesmente desligou. Nisso ele foi ao chão e estava completamente rendido. Foi só o trabalho do Johnny Walker finalizar, aproveitar esse momento de fraqueza do Zhang para conseguir um nocaute técnico no segundo round. Dito e feito, Johnny Walker se recupera das 2 derrotas seguidas pro Volkan Ozdemir e pro Magomed Ankalaev e quebra a maldição dos brasileiros, finalmente vencendo uma luta principal em 2025. Na entrevista pós-luta, eu achei também que ele acertou bastante. Pediu o Jan Blachowicz, ex-campeão da categoria, que tá numa má fase e é o lutador mais velho da divisão. Ainda assim, ele é o 5º colocado do ranking. Achei uma boa pedida, é um bom casamento. Depois o Johnny até se confundiu, parece que alguém falou que o polonês tá com a luta marcada. Eu pesquisei aqui e não achei nada, mas se ele conseguir casar essa luta, é perfeito pra ele. Foi uma excelente vitória do Johnny Walker, que finalmente dá um respiro, não precisa mais se preocupar com demissão ou coisa do tipo. Pelo menos por agora. No co-evento da noite, uma luta de 5 rounds, Aljamain Sterling venceu Brian Ortega. Uma luta que foi um verdadeiro drama, até porque nessa sexta-feira a luta foi cancelada depois que o Brian Ortega foi hospitalizado por problemas no corte de peso. Só que aí, surpreendentemente, a luta voltou, uma coisa bem incomum de acontecer. Vale lembrar que a gente não tá nos Estados Unidos, se fosse lá ou qualquer outro país, provavelmente, a luta teria sido cancelada e acabou, mas não, a luta voltou, agora em peso casado, e já na pesagem dava pra ver que o Brian Ortega tava praticamente morto. E na luta em si também, porque além de circular e levar jab na cara, ele não fez muita coisa contra o Aljamain Sterling. A sensação que dava é que o Ortega realmente não tinha energia, não tinha nada pra oferecer naquela noite, realmente estava mal. Houve também um acordo mental entre os dois, que são muito habilidosos no jiu-jitsu, no grappling, e resolveram não se arriscar, não se embolar no chão um com o outro.
ficaram mais na trocação. Nenhum dos dois tem grandes valências nessa área, só que o Sterling foi mais rápido, capitalizou melhor, acertou mais golpes, foi mais pontual e assim venceu a luta por decisão unânime. Luta que foi horrível, uma das lutas mais chatas da noite, se não a mais chata. Depois da vitória, o Sterling pediu uma disputa de cinturão contra o Alexander Volkanovski, uma coisa que sem pé nem cabeça, não tá nem perto de acontecer. Quanto ao Brian Ortega, que já havia sinalizado que ia subir de categoria, agora eu acho que foi o adeus definitivo, depois de todo esse problema que ele passou. Uma luta que me surpreendeu negativamente foi a luta do Sergey Pavlovich contra o Valdo Cortez Acosta. E assim, eu já esperava que o Pavlovich fosse ganhar, ele é muito mais lutador do que o Valdo Cortez Acosta, isso é fato. Porém, a gente vê aí que teve uma grande mudança de postura por parte do russo desde aquela derrota contra o Tom Aspinall. Porque vamos lá, o Pavlovich vinha, antes dessa derrota, ele vinha de 6 vitórias seguidas por nocaute no primeiro round. É a maior sequência de nocaute no primeiro round da história do UFC. E aí, depois da derrota pro Tom Aspinall, mudou. Não só ele perdeu por decisão pro Alexander Volkov, como as 2 vitórias dele que vieram em sequência foram por decisão. Ué, o cara mais letal da categoria se tornou o cara mais tático da categoria, ainda mais se tratando de peso pesado? Pois é, alguma coisa mexeu ali nos neurônios do Sergey Pavlovich, acho que ele perdeu aquela confiança, aquele ímpeto que ele tinha naquela boa fase de 6 vitórias, mas também eu entendo que o Valdo Cortez Acosta até que tem um bom boxe e não dá pra brincar muito na frente dele. Mesma coisa com o Jairzinho Rozenstruik, que tem um bom kickboxing e tem uma pesadíssima. Também não dá pra brincar muito na frente dele. Então fica a dúvida, não sei se foi a mudança de postura depois da derrota para o Tom Aspinall ou se foi realmente por causa do casamento de jogo. Fato é que o Pavlovich se mantém no top 5, agora tem 2 vitórias seguidas e quem sabe pode até sonhar com uma revanche contra o seu grande carrasco. Agora, quem não deve sonhar muito alto por enquanto é o Michel Pereira, que tá numa situação delicadíssima. Primeiro que a luta original foi cancelada, ele teve que enfrentar o Kyle Dakaus de última hora. O Dakaus, que havia sido demitido do UFC e voltou apenas para aceitar essa luta em cima da hora, e tava sem lutar há mais de um ano, e esse cara nocauteou Michel Pereira em apenas 43 segundos. Essa foi a 3ª derrota seguida do Michel Pereira, que se complica cada vez mais, porque antes ele havia sido surrado pelo Anthony Hernandez, depois fez uma luta terrível contra o Abus Magomedov e agora foi nocauteado em 43 segundos. Risco altíssimo de ser demitido ou de ficar bem próximo disso. Ou ele vai ser mandado embora desde já, ou vai receber ao menos mais uma chance para tentar se recuperar. Fato é que a situação tá muito delicada. O Michel Pereira tá com a corda apertada no pescoço. E sendo bem sincero, eu não esperava que isso fosse acontecer. Talvez que ele pudesse perder, mas não perder dessa forma. Tá bem difícil a situação dele. Mas é isso, pessoal. Esse foi o vídeo. Espero que tenham gostado. Se você gostou, deixa seu like, se inscreve no canal, já ativando o sininho das notificações para não perder o próximo conteúdo. E é isso. Muito obrigado por terem assistido e até a próxima.